aula vou mostrar um conceito muito importante em VHDL, que tem a ver com projeto estrutural e com declaração e instanciação de componentes. O conceito de componente em VHDL é bem importante e eu preciso antecipar a apresentação desse conceito e o uso do mesmo justamente para podermos usar o laboratório remoto, que utiliza um IP Core chamado VIO, Virtual Input Output Core, e esse VIO Core ele se instancia como um componente nas nossas descrições. Então vamos lá. A agenda desta aula é primeiro definir o que é um componente, as suas vantagens, certo? As vantagens de usar um projeto estrutural com componentes, como se declara um componente e como se instancia. Tem várias maneiras de instanciar. Principalmente a diretiva mais importante que vamos ver aqui, que é o port map, também o generic map e o generate. E vamos fazer alguns exemplos de circuitos de pequena complexidade, de baixa complexidade. Então vamos lá. Então, circuitos digitais em VHDL, eles podem ser escritos de forma estrutural e comportamental, tá? Ou um dos dois também, né? Então, o que nós vimos até agora são descrições comportamentais. Por exemplo, atribuição de sinais, atribuição concorrente de sinais, ou usando processos para descrever combinacionalmente ou sequencialmente, inclusive de forma síncrona, tá? E usando procedures e funções que descrevem código sequencial, de acordo? Isso é uma descrição comportamental. Mas existe também a descrição estrutural, que é baseada na declaração da entidade, arquitetura, a própria declaração de sinais, e a declaração e instanciação de componentes faz parte da descrição estrutural, tá? Então, e ali quando vem o conceito de componente. Então, um componente é um pedaço de código, ou um circuito em VHDL, certo? Um código em VHDL que por definição se compõe de uma biblioteca, uma entidade e uma arquitetura, tá? E esses componentes podem ser usados ou reusados por diversos membros da equipe, certo? Podem ser descritos de forma separada, podem ser testados isoladamente, certo? No FPGA, e se eles são aprovados no seu processo de teste, eles podem ser reusados pelo resto da equipe ou reutilizados em outros projetos. Esses componentes também podem ser instanciados e declarados dentro de uma biblioteca para serem, digamos, usados posteriormente, tá? As vantagens de uso dos componentes, principalmente para a descrição de projetos hierárquicos, certo? Permite posicionar o código de formas, permite particionar o código de forma que as equipes compartilhem ou reusem esse código, tá? E sem precisar reescrever o código, certo? De forma explícita. Isso é bem interessante. Então, quando você tem um projeto complexo, numa equipe de engenharia, talvez um membro se encarrega de uma parte do código e outras pessoas testam esse código, tá? Então, e outras pessoas se encarregam de outros módulos e uma equipe de teste se encarrega de validar esses módulos, certo? E no momento de integrar todos esses módulos, a forma tradicional é através da instanciação e declaração e instanciação de componentes, tá? Então, como declaramos um componente? Você utiliza a diretiva component, o nome do componente, a palavra reservada is, e ali dentro colocamos a porta do componente e fechamos com ng component, ponto e vírgula, tá? Então essa diretiva, essa sintaxe, eles podem ser declarados, como já falei, ou numa biblioteca, ou seja, num pacote, tá? E então o módulo que vai usar esse componente tem que declarar lá em cima qual é o pacote no qual está declarado esse componente, tá? Ou então eu declaro o componente entre o architecture e o begin do architecture do módulo que estou desenvolvendo, ou seja, do módulo que vai usar esse componente, tá bom? Vai ficar mais claro nos exemplos aqui. Então, vejam que o componente simplesmente declara o nome você declara o nome do componente e a sua porta, né? Tá? E a porta é a definição, a declaração completa da porta. O que eu faço geralmente é copiar e colar a porta do componente quando eu vou declarar ele, tá?
E quando eu instancio esse componente, então se utiliza a diretiva portmap. É a maneira mais... É a maneira direta de fazer. Então aqui estou mostrando um exemplo. Posso dar um nome, um label para essa instanciação. Tá? 2 pontos. Aí coloco o nome do componente. A diretiva portmap. E entre parênteses coloco as portas, como se conectam as portas de entrada e saída do meu componente com os sinais do módulo que está instanciando ele. Ok? Então existem duas maneiras de fazer essa instanciação do componente. A maneira posicional e a nominal. Tá? Que eu vou passar a descrever agora. Então nesse momento eu gostaria de deixar claro duas coisas. Quando você declara o componente em um módulo VHDL, você apenas está indicando que esse componente existe, ainda não está sendo usado. De fato, quando se usa o componente é quando estou instanciando ele, tá? Quando utilizo a diretiva portmap. E eu posso ter um componente pode ser instanciado várias vezes em um código VHDL e todas as suas instâncias podem ser executadas de forma concorrente, beleza? Então imaginem que temos uma porta inversora, aqui nesta gráfica, essa porta inversora aqui, que tem a entrada A e a saída B, e eu chamei ela de inverter, beleza? E veja que aqui está a porta dela, tá? Entrada de um bit Standard Logic e saída de um bit Standard Logic, ok? E então quando eu vou declarar esse inversor num módulo que está aqui em laranja, vamos supor que estou desenvolvendo um módulo de maior hierarquia que vai instanciar esse componente, essa porta inversora. Se eu utilizo a forma posicional, então veja, eu dou um nome, por exemplo, instância 1, ou unidade 1, 2 pontos, o nome da porta, que se chama inverter, esta aqui, tá? Diretiva portmap. E entre parênteses coloco, por exemplo, neste caso, este módulo superior de maior hierarquia, ele tem uma entrada chamada X e uma saída chamada Y. E eles devem ser compatíveis, tá? Se aqui é Standard Logic, então acá tem que ser Standard Logic. Se B é Standard Logic e Y tem que ser Standard Logic, ok? Então eu coloco como se conecta meu componente interno com o externo. Então eu estou falando X, Y. Então a ferramenta de síntese ele vai verificar, então o X vai para a primeira porta, Y vai aqui para a segunda, na ordem que elas são apresentadas, ok? Eu poderia conectar sinais intermediários no meu componente, beleza? Já no método nominal, então coloco um label, unidade 1, 2 pontos, nome do componente, diretiva portmap, e entre parênteses eu coloco porta, certo? Tenho que colocar nomes separados por uma vírgula as portas. Por exemplo, aqui a primeira porta do inversor, A, e o operador de atribuição em portmap, que é aquele símbolo para lá, igual, e o símbolo para lá, certo? Maior. Então, A atribuído a X e B está atribuído a Y. Beleza? Então, ele faz estas conexões aqui. Tá bom? Então, ambas os métodos de mapeamento são válidos. Eu considero que o método posicional ele é mais fácil de escrever, porém ele é mais propenso a erros, porque você tem que lembrar em que posição estão as portas do componente. Eu prefiro o método nominal. Mesmo que gaste um pouco mais de tempo, eu sempre coloco do lado esquerdo as entradas e saídas do meu componente, o operador de atribuição, e do lado direito os sinais ou entradas e saídas do meu módulo principal que conectam com as entradas e saídas do componente, tá bom? Algumas saídas do componente ou entradas podem ser deixadas desconectadas usando a diretiva open. Imagina que temos aqui outro circuito, nada a ver com essa porta inversora, mas vejam aqui o caso, aqui alguma entrada ou saída do componente está sendo deixada aberta, tá? Isso é possível de ser feito. Bom, tem outra diretiva chamada Generic Map, e nós já vimos nas aulas sobre elementos de VHDL que o Generic Map é utilizado como parâmetro de entrada de uma arquitetura,
certo? Que pode ser parametrizável. Então imaginem aqui vejam aqui um exemplo. Temos aqui uma memória ROM, talvez, do que está descrito aqui, né? A diretiva generic map, e ele coloca dois parâmetros aqui, o data bits 16 e address bits 8, tá? São dois parâmetros, certo, que vão ser futuramente usados. E embaixo disto o port map, tá? Então basicamente esse componente chamado read only memory, ele tem uma entrada genérica e uma entrada e a porta convencional, certo? Tá? Então vai ficar mais claro com exemplos. O que está mostrando este quadro aqui, este slide, é como se instancia um componente que tem entradas genéricas ou que tem parâmetros genéricos. Então se utiliza a diretiva generic map, tá bom? E adicionalmente, muito importante, a diretiva generate. Então, junto com o port map, quando estamos instanciando o componente, podemos automaticamente instanciar ele um número de vezes que sejam necessários usando a diretiva generate. Então, esse generate ele aceita condicionais if then ou for loop. Veja aqui um caso, por exemplo, de um loop for. Tá? Então dou um nome para a instância, 2 pontos, e coloco a diretiva for generate, tá vendo? Então for, veja este exemplo aqui, for i desde 0 até 3 generate, e aqui coloco então o nome da instância, tá? dffx, talvez o componente se chama dff por map, e aqui estou colocando de forma posicional, conectando as entradas e saídas, e termino com a diretiva end generate. O que está fazendo aqui, esse trecho de código em VHDL, pessoal, ele está entendendo, opa, tem um componente chamado dff, certo? Que tem um clock, uma entrada e uma saída, tá? E ele está sendo instanciado 4 vezes, tá? Usando um for de 0 até 3, beleza? E veja que esse índice i do for, ele entra aqui nos sinais de entradas e saídas do componente, tá? Os sinais que entram, que conectam as portas de entrada e saída do componente, beleza? Agora imagine, aqui parece bobo, mas poderia fazer isto 4 vezes. Eu poderia colocar dff1 e dff por map cd0 clock cd1, e na linha embaixo faria a mesma coisa, cd1 clock cd2 e assim por diante, certo? 4 linhas. Mas imaginem que eu precisasse instanciar 3000 vezes esse flip-flop ou esse componente dff, tá? Que é um flip-flop tipo D, beleza? Então essa diretiva generate é muito útil quando precisamos representar arquiteturas regulares. Isso significa quando você identifica digamos, componentes que precisam ser usados sempre de uma forma regular para compor um código estrutural, tá? E cujas entradas são regulares também, certo? Vão para o primeiro módulo, ou todas as entradas vão para todos os módulos que são, todos os componentes que estão sendo instanciados, tá? Então vamos fazer alguns exemplos para entender melhor todos estes conceitos. Vejam aqui um circuito que detecta a paridade de uma palavra de 3 bits, ou melhor, um circuito que tem uma entrada de 3 bits e precisamos detectar a paridade. Lembre que a paridade indica quantos uns tem a palavra, tá? Então a saída é 1, se tiver um número ímpar de entradas igual a 1, o circuito será escrito instanciando componentes de portas OR exclusivo, tá? Então vamos lá. Eu preciso aqui deixar claro o seguinte: lembrem que se temos as entradas X e Y e aqui tenho a saída Z, tá? Então numa porta OR exclusivo, se tenho 00, a saída aqui é 0, tá? E se eu tenho 01, 10 e 11, certo? Então a saída é sempre 1 quando o número quando o número é numa porta XOR, né? Bom,
uma porta XOR. A saída é 1 quando o número de 1 é ímpar, tá? Beleza? Então isso que está aqui, pessoal, isso que está nesta expressão aqui, está implementando uma porta XOR, tá? Poderia colocar aqui XOR XY, tá bom? Então eu tenho aqui a declaração de um componente, ou melhor, de uma entidade, certo? Chamada XOR2, certo? Que tem essa porta. E a lógica dele se implementa com isso que está aqui. A saída é o XOR de x e y, beleza? Agora vou usar isso como componente, tá bom? Vamos lá. Então, vejam, vou fazer uma conexão ou um circuito como o que está aqui, tá bom? Então, meu circuito, meu módulo principal, o módulo de maior hierarquia se chama paridade, certo? E ele tem 3 entradas, A, B e Z. A, B e C, e eles são de 1 bit, Standard Logic, e a saída é S, também Standard Logic, ok? E aqui estou declarando a arquitetura, tá? Poderia ser comportamental, por exemplo, dessa entidade aqui, paridade. E aqui, veja que entre o architecture begin, eu declarei o componente. O componente é aquele que acabamos de ver lá, o XOR de 2 entradas. Então, com a diretiva component, aí copiei, colei a porta e termino aqui com end component, tá? E vejam que temos este fio elétrico aqui. Tá vendo este fio elétrico aqui? Que foi chamado de D. Sim? Então aqui eu declaro o sinal D. Ok? Que é do tipo stdlogic. Tem que ser do mesmo tipo da saída do componente, ou seja, stdlogic. Tá bom? E aqui depois do begin do architecture, eu vou instanciar 2 vezes esse componente. Tá? A primeira vez eu chamei de unidade 1 e a segunda vez que instanciei ele se chama U2. Então aqui, ó, U1, 2 pontos. Aí declaro aqui com o nome do componente, que é XOR2, certo? Vem para cá. Diretiva por map. E entre parênteses, estou usando a técnica posicional. Vejam aqui, ó, a entrada A, aqui, a entrada A, se conecta com o X, certo? Depois ele, bom, primeiro vamos fazer assim, aqui está a diretiva por map e eu coloquei A, B, D. Isso significa que A, que é esta entrada do meu módulo principal, se conecta com a primeira entrada, a primeira porta aqui do componente, ou seja, com o X. Este B, que é outra entrada do módulo principal de maior hierarquia, se conecta com a segunda entrada, certo? Do componente que é Y. E D é um sinal, se conecta com a saída aqui ou melhor, se conecta com a terceira porta do componente, que é justamente a saída Z. Beleza? Vamos ver como que fica aqui para o segundo componente. Então eu dei o nome U2, 2 pontos, o nome do componente, ou seja, está instanciando esse componente 2 vezes, tá? Diretiva por map. E entre parênteses coloquei C, D, S. Significa que C, que é uma entrada do módulo de maior hierarquia, se conecta com a primeira porta de entrada do componente, ou seja, X. Aqui, ó, aqui está X. Tá? Por outro lado, então aqui temos X, aqui temos Y, né? E aqui temos Z. Tá? Então vamos lá. C se conecta com X, D se conecta, D que é um sinal que estava vindo aqui, saída do módulo anterior, certo? Então ele implementou este fio elétrico mesmo, tá? Esse D se conecta com a segunda porta do componente, a segunda porta do componente Y. E essa é a saída do meu circuito, se conecta com a terceira porta do componente, ou seja, com Z. Tá? Então, nessa técnica de instanciação posicional, você tem que considerar a ordem na qual são declaradas as portas do componente. Primeira porta, segunda porta, terceira porta. Ok? Bom, então com isso, fechamos este exemplo. Vamos ver outro exemplo com Generic Map. Tá? Então, esse é um circuito que gera a paridade. Isso significa
que ele adiciona um bit no vetor de entrada. Esse bit é 0 se o número de uns do vetor de entrada é par e 1 se o número de uns é ímpar. Tá? Dessa forma, sempre o vetor o vetor resultante terá um número par de uns. Tá? Por isso, o gerador de paridade, um número par de uns. Então, vou primeiro apresentar a arquitetura genérica usando parâmetros genéricos do circuito que gera paridade e depois vou mostrar como se instancia esse circuito como um componente. Beleza? Então, vamos lá. Veja aqui uma entidade que tem nome ParityGen, de gerador de paridade. Ele tem uma entrada genérica, tá vendo? E prestem atenção aqui esse comentário, ele dá um nome aqui de set. Então, entre parênteses, colocou a diretiva genérica e entre parênteses um nome qualquer para a entrada genérica, nesse caso n, que é do tipo inteiro, e eu já dei um valor inicial, tá? Valor set. E aí vem a porta, então temos um vetor de entrada do tipo bit vector de n down to 0, ou seja, de 8 bits, porque n vale 7. Tá? E uma saída de n mais 1, porque lembrem que eu sempre vou acrescentar um bit a mais, tá? Para representar a paridade. Beleza? Então, neste caso, seria de 9 bits. E aqui, no Begin Architecture, aqui eu declarei um processo, tá? Que ele utiliza duas variáveis, temp1 e temp2. Tá? Temp1 é um bit, certo? E temp2 é do tamanho da saída, que a saída se chama output. Tá vendo aqui output? Então, com esse output range, eu estou verificando de que tamanho é isso aqui. E como n vale 7, então fica de 8 down to 0, de 9 bits. Tá? Então, temp2 é um bit vector de 9 bits. Depois temos o begin do process. O primeiro que eu faço é inicializar essa variável temp1 em 0. Então, estou atribuindo esse operador de atribuição para a variável, atribuo um valor de 0. E eu utilizo uma diretiva for loop, tá? Para percorrer este vetor de entrada. Então, vejam que o que eu faço é calcular o XOR, certo? Bit a bit da palavra de entrada. Então, o bit 0 com XOR com o bit 1, certo? E vou fazendo isso à medida que eu vou percorrendo o vetor de entrada. Então, veja só, temp1 recebe temp1 XOR input de i, onde i vai declarado do jeito que está declarada a entrada, que se chama input. Aqui input é uma entrada de n down to 0, tá? Então ele vai percorrendo esse vetor, tá? E além disso vai copiando em temp2, vai copiando o que esteja na entrada, tá? Então é como se tivéssemos isto aqui, ó. Se aqui está input, aqui está pequenino, eu não sei como aumentar isso aqui, tá? Mas imaginem que aqui tivéssemos os 8 bits. Eu vou assumir que temos isto aqui. Deixa eu ver. 0, 0, 0, 0. Aí vão 7 e aqui vou colocar um 8º bit, tá? Beleza? E aqui vou colocar output. Então o output sempre vai ter um bit a mais. Tá? Veja que aqui tem 2 uns, certo? 2, 4, 6, 8. Temos 2 uns, portanto a saída seria um 0, tá? Para não afetar a paridade dele. E copiamos o mesmo vetor aqui de entrada. Então o que ele está fazendo aqui é copiando em temp2, está copiando o input, tá bom? Então, deixa eu ver se eu sou mais claro aqui. Me permitam fazer isso aqui um pouquinho maior. Tá? Vou usar aqui 16. Maior ainda, com 20. Tá? E aqui eu vou chamar isso de temp2, tá? É isso que está sendo feito aqui. Então, vamos lá. Vejam então que temp2 recebeu basicamente uma cópia da entrada, certo? E no final
eu coloco no bit mais significativo e para isso utilizo a diretiva hide, certo? O atributo do sinal da porta, né? Então, eu coloco output hide e ele vai e busca qual é o bit mais significativo de temp2 e ali coloca o valor de temp1 onde eu já calculei a paridade, certo? Então, no caso, ele vai resultar em 0 aqui. E depois falo que a saída recebe temp2, a saída vai receber isso aqui, ok? E aí fecha o processo. É mais ou menos assim que funciona esse circuito, tá? E agora vamos ver como este circuito todo aqui, como ele pode ser instanciado como um componente. Tá? Então, imaginem que eu tenho agora um módulo de maior hierarquia chamado myCode, tá? E ele tem também uma entrada genérica. Vejam bem que agora eu estou sobrescrevendo, em lugar de usar set na entrada genérica anterior, lembra que estava como set aqui, certo? Agora eu vou colocar o valor de 2. E aí eu gostaria de ser bem claro, então este 2 vai substituir o set, porque este é o módulo de maior hierarquia, ele impõe por componente qual vai ser o tamanho da entrada genérica. Tá? Então, esse vetor vai ter agora 3 bits, de 2 down to 0, 3 bits, beleza? E aqui temos então a porta desse módulo de maior hierarquia, tá? Onde a entrada é um bit vector, certo? De 2 down to 0 e a saída é um bit a mais, tá? Entre o architecture e o begin do architecture, aqui no meio eu declaro o componente. Então, com a diretiva component, copio e colo a porta dele. Vejam que isto aqui, tá? Isso ali é idêntico a isto que está aqui, tá bom? Salvo que eu estou usando um componente, certo? Estou declarando ele, então mais tarde este n vai receber o valor de 2, ok? Vai ficar claro daqui a pouco. Então aqui está o begin da arquitetura, dou um label, tá? O nome do meu componente, que se chama ParityGen, está aqui. Diretiva generic, primeiro eu tenho que instanciar as portas genéricas, certo? Então generic map e recebo o valor de n, onde n é 2, tá? Vejam que aqui não utilizei ponto e vírgula, tá? E depois vem o port map, certo? Então, port map recebe este input do meu componente, vai receber in e np, a minha entrada do meu módulo de maior hierarquia. E a segunda porta do componente, que se chama output, vai receber esta saída aqui, esta saída aqui chamada outp, ok? Então é assim como se instancia um componente que tem uma porta genérica, tá? Mais um exemplo de uma aula bem simples, tá? É uma aula que tem dois operandos de entrada, A e B, ambos de 8 bits, tá? Essa aula está constituída por uma unidade lógica que implementa operações booleanas e uma unidade aritmética, tá? E com esse pino de seleção, olha que com esse pino de seleção, melhor, esta porta de seleção, ele tem 4 bits, tá? 3 bits vão vir aqui, certo? E aqui, e seleciona qual operação cada uma delas vai fazer. E o bit mais significativo, o bit 3, vai entrar aqui neste mux. E ele seleciona se passa o resultado da unidade lógica ou passa o resultado da unidade aritmética. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui as operações que faz a aula, que realiza esta aula. Primeiramente, vejam aqui que o bit mais significativo escolhe, quando é 0, ele realiza operações aritméticas, e quando esse bit mais significativo é 1, tá vendo aqui? Ele realiza operações lógicas, tá bom? Então já sabem como se comporta aquele mux que está lá na saída. Caso que estejamos fazendo operações aritméticas, então se é 000, esses 3 bits menos significativos, copiamos a entrada A para a saída. Se é 001, incrementamos 1. Se é 010, decrementamos 1. Se é 11, passamos a entrada B para a saída. Se é 100, incrementamos 1 na entrada B.
Se é 101, decrementamos 1 na entrada B. Se é 110, somamos A mais B. E se é 111, somamos A mais B mais o carry in, que é outra entrada. Está aqui essa entrada, tá vendo? Ok? E aqui está a lista de operações que vai realizar a unidade lógica. Então, operações de negação com A e com B, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR, tá bom? Bom, aqui temos a declaração. Eu vou primeiro mostrar como funciona a unidade aritmética, depois mostro como funciona a unidade lógica e depois como tudo isso se conecta através de componentes, tá bom? Então veja bem, temos aqui a declaração da unidade aritmética, está dando esse nome. Aqui está a porta, ela tem duas entradas A e B de 8 bits, tem uma seletora de 3 bits, tem o carry in, que também é uma entrada de 1 bit, e a saída de 8 bits, ok? E vejam que a descrição é puramente concorrente, tá? Observem aqui que X, que é a saída, ela recebe A quando é 00, recebe A mais 1 quando é 01 e vai fazendo cada uma das operações que a gente tinha definido, ok? Estes sinais aqui, eles não estão sendo usados, tá? Esses dois sinais, arith e logic, não estão sendo usados, ok? Bom, vamos a ver como ficou a unidade lógica. Aqui o logic unit, então também elas têm duas entradas, portas de entrada de 8 bits, uma seletora de 3 bits e uma saída de 8 bits e com uma descrição concorrente, tá? Então utilizei a diretiva with select, igual que fez aqui. Esqueci de mencionar isso aqui na unidade aritmética também, é basicamente um mux, tá? Aqui com a diretiva with select, para a saída eu coloco então not A quando 00, not B e assim por diante com cada uma das operações que faz a unidade lógica. Agora vamos ver como fica a conexão de tudo isto, tá? Perdão, aqui ainda temos o mux da saída. De novo, então o mux tem duas entradas de 8 bits. Temos uma seletora de 1 bit e a saída de 8 bits. Com a diretiva quick select eu indico quando é 0 vai A e se não então vai B. Beleza? E agora sim, lembrem do nosso circuito aqui. Tá? Aqui está o mux, que já sabemos como é feito. E a unidade lógica e aritmética. Vamos fazer essas conexões. Vejam que aqui tem este sinal, tá? Que não dei o nome, a gente vai ter que dar um nome para este sinal, esse fio elétrico, tá? Lembrem que aqui estão entrando 3 bits, certo? Os menos significativos da porta cell, e aqui também os mesmos 3 bits, e o mais significativo entra aqui no seletor do mux. Então vamos lá. Veja aqui está como tal o bloco de maior hierarquia, certo? O top module, que eu chamei de ALU, tá? Aqui. Ele tem então as duas portas de 8 bits, tem o carry in, tem a seletora de 4 bits e tem a saída de 8 bits, beleza? Está tudo isso aqui declarado, ok? E agora vamos declarar os componentes. Então vejam que entre o architecture e o begin do architecture eu declarei aqui o componente da unidade aritmética. Aqui está declarado o componente da unidade lógica, o componente do mux, tá? E dois sinais auxiliares x1 e x2, tá? Que provavelmente são esses dois sinais que eu falei que não tinha nome. Talvez isso aqui se chama x1 e isso aqui x2, beleza? Então vamos lá. Então vejam como foi instanciado os componentes. Então a unidade 1 é a unidade aritmética, tá? E com a diretiva por map, na ordem em que estão digamos, declarar essas portas do componente. Então vamos lá. Então a porta A da unidade aritmética recebe a porta A da minha aula, tem o mesmo nome, beleza?
neste caso tem o mesmo nome, conecto a porta B da minha ULA com a porta B do componente, o carry-in da minha ULA com o carry-in do componente da unidade aritmética. Veja que aqui selecionei os 3 bits menos significativos da porta cell, certo? E conectei com aqueles 3 bits da seletora do componente. E a saída da unidade aritmética, que se chama X, certo? Ele foi conectado a o X1, que é um sinal, beleza? Faço algo parecido com a unidade lógica, então a porta A de entrada da minha ULA se conecta com a porta A do componente, a porta B da minha ULA com a porta B do componente. Os 3 bits menos significativos da entrada seletora da minha ULA se conectam com a entrada seletora de 3 bits do componente, e a saída X do componente, nesse caso a unidade lógica, se conecta com o sinal X2. Tá? E finalmente, quando declaro o MUX, que é a terceira unidade, veja que todos eles se executam de forma concorrente ao mesmo tempo. Estes 3 componentes se executam simultaneamente. Tá? Então, o que eu faço aqui é conectar esta saída X1 aqui na entrada do MUX. O X2 vai ser a segunda entrada do MUX. O bit mais significativo da porta seletora da minha ULA se conecta aqui no pino de seleção do MUX. E a saída do MUX conecto com a saída da minha ULA. Pronto, dessa maneira, com essas 3 linhas, eu usei a unidade lógica, a unidade aritmética e o MUX. Ok? Eu sugiro que implementemos isso como exercício, tá? Que façamos uma implementação do jeito que está aqui lá no Vivado e verifiquemos se funciona. Fazemos simulações e talvez usemos o laboratório remoto, tá? Bom, pessoal, um último exemplo é relacionado com o registrador de deslocamento usando a diretiva por map e generate. Então, imaginem que temos um flip-flop, o código VHD de um flip-flop que se chama DFF, tá? E ele vai ser instanciado 4 vezes e conectado dessa maneira aqui, ó, tá? Então, uma entrada principal se conecta com a primeira entrada do primeiro flip-flop e a saída dele se conecta com a entrada do segundo flip-flop, tá? A saída do segundo flip-flop com a entrada do terceiro flip-flop, a saída do terceiro flip-flop com a entrada do quarto flip-flop e a saída do quarto flip-flop com minha saída do meu componente, tá? Da minha unidade principal, beleza? E o clock, vejam, se conecta a todos os clocks dos flip-flops, tá? Então aqui o que eu estou fazendo é declarando a unidade, o módulo principal, o módulo chamado de Shift. Tem uma entrada A, clock, certo? 2 entradas A e o clock de 1 bit e a saída B de 1 bit. Declaro entre o architecture e o begin, declaro o componente, que é DFF, que tem uma entrada, o clock também, a saída Q, todas de 1 bit. Declaro um sinal que é de 5 bits, veja, é um standard logic vector de 0 to 4, ok? E eu falo aqui, ó, depois do begin da arquitetura, começo a descrição, no caso de forma concorrente. A entrada A do Shift Register se conecta com CD0, com esse sinal CD0, tá? E aí, em lugar de eu fazer 4 vezes a instanciação do flip-flop, eu utilizo a diretiva for generate e dentro dele o por map. Então, o DFF por map, então CD0 se conecta com a entrada do primeiro flip-flop, clock com clock, e a saída vai para CD1. E depois, na próxima iteração, quando é i igual a 1, então CD1, que era a saída do flip-flop anterior, se conecta na entrada desse aqui, o clock com o clock, e a saída vai para o sinal CD2, tá? Porque 1 mais 1 é 2. Aí passo para a próxima iteração, agora i igual a 2, então a entrada é CD2, que foi a saída do flip-flop anterior, o clock desse flip-flop com o clock principal, tá? E a saída vai para o sinal Z de 3,
e assim por diante. Finalmente, de forma concorrente, a saída, aqui a saída B, ela recebe o sinal CD4, tá? Ou seja, a saída do último flip-flop. Então, definitivamente, ele está implementando esta arquitetura que estou mostrando aqui, ok? Outra maneira de implementar esse mesmo código seria fazendo isso aqui quatro vezes, isso mesmo, que ficaria desta maneira aqui, ó. Tá? Então CD0 e a saída vai para CD1, no segundo flip-flop a entrada é CD1 e a saída vai para CD2, e no terceiro flip-flop a entrada é CD2 e a saída vai para CD3 e assim por diante, ok? Beleza? Aqui só faltou colocar esta parte aqui, deveria estar copiada do lado de cá, ok? Bom, mas essas são representações equivalentes. Bom, pessoal, e este exercício eu deixo como sugestão. Tem vídeo aula, já tinha mostrado ali no Aprender 3, certo? Deve estar como parte do conteúdo da aula. Então fica a sugestão de vocês olharem isso aqui. Basicamente é um contador de 8 bits, up-down, conta para cima, incrementa e decrementa a uma frequência de 1 Hz, ou seja, cada segundo. Registro o valor da conta usando flip-flops. E aqui eu seleciono através de um circuito que multiplexa os anodos do display de 7 segmentos. Eu seleciono em qual display eu vou colocar qual valor aqui. Tá? Então esses 8 bits eu separo em 4 bits em 4 bits. E seleciono com este MUX, certo? Ou os 4 mais significativos, os 4 menos significativos. E apresento isso no display de 7 segmentos. Tá bom? Esses dois primeiros displays de segmentos vão ficar em 0, tá? Ou então é isso mesmo, ficam sempre em 0. Então tem aqui o código e tem uma videoaula mostrando como fazer isso. E eu sugiro que vocês observem essa videoaula. Bom, o material desta aula, muito importante sobre componentes, saiu do livro de Pedroni, de capítulo 10, que ele não está na nossa bibliografia básica deste semestre atípico de forma remota, mas no livro de Damore, capítulo 7, está um excelente conteúdo sobre uso de componentes, sobre generic, sobre for generate, ok? Então fica aí a sugestão também destes exercícios para que vocês realizem em casa. E qualquer dúvida, então se contactam com o monitor da disciplina ou comigo, beleza? Então eu encerro por aqui a aula e nos vemos numa próxima. Muito obrigado.